Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 4 do nosso minicurso, o chamado para o diácono. A gente está buscando desenvolver mais clareza quanto ao que significa, aos requisitos bíblicos, a necessidade de percebermos homens caminhando nessa direção e assim também termos os critérios adequados para a eleição de diáconos na nossa igreja. Então, nessa aula de número 4, nosso foco está na missão dos diáconos e a percepção da sua missão voltada para a misericórdia. Então, Atos 6, versículos 2 e 3 nos diz: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, desde a origem do ministério dos diáconos, o foco estava no serviço das viúvas helenistas. Então, o serviço de misericórdia é um chamado primordial no, na tarefa dos diáconos, né? O coração dessa missão é essa manifestação social. Então, o diaconato não tem uma função meramente organizacional. Ela é a expressão do cuidado compassivo de Cristo pelos necessitados. Então, aqui a gente tem a promoção de misericórdia, justiça, apoio concreto aos vulneráveis. Então, existe uma dimensão administrativa? Existe, mas ela não é o centro do trabalho diaconal. E aí, nós entramos nesse aspecto do erro comum, né? Por quê? Muitas vezes nós tendemos a pensar que a missão do diácono é abrir a igreja, fechar a igreja, controlar quem é que entra e que horas entra no culto. Ah, mas esse não é o requisito bíblico, esse não é o aspecto bíblico fundamental. Chamado do diácono não é fundamentalmente cumprir tarefas burocráticas e gerir recursos materiais da igreja pura e simplesmente. Ele pode fazer essas coisas como uma extensão do seu chamado fundamental, que é um desdobramento do coração pastoral, focalizando o cuidado espiritual e prático dos necessitados. Então, se a gente perder isso de vista, a gente corre o risco de ter uma igreja que cada vez mais vai se esvaziando do serviço genuíno aos vulneráveis e que vai se fechando em si mesma e simplesmente girando em torno de burocracia e questões administrativas. Então, o presbítero, o diácono pode cuidar do patrimônio da igreja, e é bom que faça isso, mas o foco prioritário dele é o cuidado dos vulneráveis. Então, quando a gente entende esse chamado bíblico, a gente consegue perceber o cultivo da compaixão genuína que precisa acontecer dentro da igreja, amor prático e sensibilidade para com os necessitados, a prática da generosidade sacrificial, que é a doação efetiva do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa energia, da nossa presença para aqueles que são ou estão em momento de vulnerabilidade. E assim uma mobilização comunitária para que a igreja caminhe nessa mesma direção. Então, o ponto aqui também é: nós não devemos terceirizar esse cuidado para os diáconos, mas toda a igreja deve participar dessa missão de misericórdia. Os diáconos lideram pelo exemplo, mas toda a congregação precisa estar envolvida no cuidado dos vulneráveis. E assim a gente precisa orar e precisa se comprometer. A nossa oração precisa ser para que Deus desenvolva e renove nos nossos corações a compaixão genuína pelos necessitados, para que o Senhor desperte em cada diácono, mas em cada membro da igreja também, uma dedicação, uma atenção e o amor prático. E o nosso compromisso precisa ser o de exercitar na prática esse olhar atento para os vulneráveis, nos importar genuinamente com as suas necessidades e servi-los, né, com as mãos e o coração de Cristo. Obrigado por acompanhar essa aula. A gente se encontra na aula de número 5.